Em 1885 era criada em São Pedro do Sul a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Em 1925 verifica-se uma cisão nesta coletividade e surge uma nova corporação a que foi dado o nome de Corpo Voluntário de Salvação Pública. Até aos dias de hoje, com maior ou menor eficácia e competência, mas com muito esforço e dedicação à causa pública, têm sido estas duas associações, cada uma de per si, a garantirem o socorro e a proteção dos bens e pessoas face aos vários tipos de acidentes ou calamidades. Foram largos anos de permanente rivalidade, nem sempre muito saudável nem muito cooperante, e foram algumas as tentativas de aproximação e de fusão das duas corporações, até que há 6 anos se deu um passo em frente com a criação do Agrupamento de Bombeiros de São Pedro do Sul. Para nos falar deste facto e dos andamentos futuros, temos connosco António Casais e Paula Carvalhas, respectivamente Presidente e Vice-Presidente do novo agrupamento. Primeiro que tudo, bom dia aos dois, muito obrigado pela vossa presença. Feita esta introdução, o que se pergunta é como é que se chegou a este entendimento e o que é que se espera no futuro. Eu não sei quem quer começar. Talvez Casais. Então, bom dia, Srs. ouvintes, e bom dia, Sr. José Carlos Chá, e o convite que nos formulou para podermos, aqui durante algum tempo, poder informar todos os ouvintes e toda a população do agrupamento, da sua gênese da criação e, no fundo, o que é que está a fazer e onde é que a gente quer chegar. Por isso, mais uma vez, obrigado à Rádio Lafões, dando-nos esta possibilidade. O agrupamento, como disse bem, foi criado há cerca de 6 anos, no dia 11 de março de 2010, e surgiu por vários motivos. Era uma situação que já se arrastava há uns anos anteriores, como uma necessidade de operacionalizar e racionalizar os meios envolvidos, porque cada vez mais o Conselho tem uma perca de população acentuada, e não nos podemos esquecer que quase em 50 anos perdemos praticamente 8.000 habitantes, que é muita pessoa. Por outro lado, hoje em dia, a atividade dos bombeiros, tanto ligada à proteção civil como ligado ao transporte de doentes, tem um novo carisma, tem uma nova atitude. Como era vulgar dizer, não é só chegar, carregar e andar. Hoje em dia os bombeiros são profissionais na sua atividade, fazem e desempenham as suas funções com segurança, com muita formação, com elevado conhecimento, e daí o meu agradecimento para todos os bombeiros. E quando falo para todos os bombeiros, não falo só para os bombeiros do agrupamento, mas falo para todos os bombeiros em geral, que são homens e mulheres com elevado formação. Em 2007, por força da mudança legislativa, veio a criar-se a figura do agrupamento de bombeiros, entre outras, mas esta é o agrupamento de bombeiros. E aqui foi o passo que faltava, em termos de haver uma figura jurídica que possibilitasse o trabalhar em conjunto os dois corpos ativos. E então pensámos, reunimos, chegou-se a um consenso, a elaboração de uns estatutos, sempre feito numa transparência total entre as duas direções de então, culminou com a escritura pública e um ato público na altura devidamente assinalado como um facto importante. Desde este momento as coisas mudaram de posição, passando a estar na égide do agrupamento de bombeiros. O objetivo principal, além da racionalização de meios, é a construção de um edifício único, de um quartel de bombeiros novo, com as condições que hoje os bombeiros merecem e exigem. Não é que os bombeiros sejam muito exigentes, mas têm que ter os quartéis com o mínimo de condições para poder prestar o seu serviço, porque não nos podemos esquecer que os bombeiros são voluntários. Portanto, podemos concluir que, mais que uma vontade verdadeira de juntar as duas corporações, aqui foram as circunstâncias que o determinaram, quer dizer, falta de voluntários, quer bombeiros, quer provavelmente dirigentes, e se calhar também menor recursos para distribuir pelas duas, não? Isto no fundo não é só uma vontade, quer dizer, foi uma série de fatores que levaram a que o agrupamento surgisse naturalmente.
Os recursos era uma das prioridades e hoje em dia as despesas são muitas, é por fazer uma ginástica tanto na direção de salvação pública como na direção dos voluntários, só com uma gestão muito rigorosa é que se consegue ter resultados e conseguir adquirir viaturas, conseguir dar fardamento aos nossos bombeiros e dar-lhe, no fundo, prestar-lhe aquilo que eles têm direito próprio. Só com uma gestão muito cuidada é que se consegue isso. Por outro lado, não faz sentido, e isto não é só a nossa opinião enquanto diretores, é a nossa opinião enquanto população em geral, é que não faz sentido atualmente, nas condições atuais, ter duas corporações sediadas na sede do Conselho, na cidade de São Pedro do Sul, que desenvolvem o mesmo tipo de atividade e por vezes há situações, porque hoje o voluntariado é ligeiramente diferente que era há 20, 30, 40, 50 anos atrás, muitas das vezes há necessidade de transportar, por exemplo, o transporte de doentes, que é o caso mais evidente, que tem que se andar sempre com um bombeiro e um maqueiro, e muitas das vezes há o bombeiro, mas não há o maqueiro, e o doente não pode esperar. Esta necessidade faz com que o juntar esforços e a rivalidade que fez na introdução, eu até concordo que em outros tempos haveria, hoje em dia praticamente não há divergências de opinião, todos nós temos, são salutares, mas há aqui uma união de esforços e acho que o agrupamento é mesmo o futuro. As condições físicas dos quartéis, estas são as conhecidas por todos e é uma ginástica permanente todos os dias para arrumar os carros, para tirar os carros. Ora bem, mas este agrupamento foi criado formalmente em 2010. Como é que se explica que num prazo de 6 anos praticamente pouco mais tenha avançado? O que é que está aqui em causa e o que é que tem travado realmente o maior desenvolvimento deste agrupamento? Nós temos dito, tanto eu como a vice-presidente, queremos fazer as coisas como deve ser e sempre dentro da legalidade. Não basta a vontade da direção para operacionalizar o agrupamento. Quando digo operacionalizar, é fazer serviço em conjunto. A vontade é muita, mas enquanto não tivermos a autorização da Autoridade Nacional da Proteção Civil para poder agir como agrupamento, não vamos colocar os bombeiros de A e B a fazer serviço, por mais vontade que eles têm, porque as coisas podem acontecer e o azar pode acontecer, e nós isso não queremos. Então quer dizer que o agrupamento ainda não está formalizado, é? Não está, é operacionalizado, ou seja, a força conjunta ainda não está em funções. Estamos à espera da autorização da Autoridade Nacional. Estamos à espera da autorização da Autoridade Nacional para poder operacionalizar, ou seja... Então, mas essa autorização depende de quê? Essa autorização é assim, por exemplo... Se há vontade para juntar, se há bombeiros, o que é que leva aqui? Posso-lhe adiantar aqui em primeira mão, está marcada já uma reunião para o próximo dia 30, já daqui a dias, com a Direção Nacional de Bombeiros, para ver se finalizamos todo o processo para entrarmos em funcionamento o mais rapidamente possível. É a vontade dos bombeiros, é a vontade da direção e para isto também é a vontade da população. Mas queremos, como disse, fazer as coisas de acordo com a lei. Isto é como conduzir um carro sem ter carta. Eu posso conduzir o carro, mas se eu não tiver carta não o devo conduzir. E aqui trata-se precisamente da mesma coisa. Enquanto não tivermos autorização da autoridade, atualmente os bombeiros voluntários de São Pedro do Sul são a corporação 1804. Salvação Pública é a corporação 1812. Nós queremos ter uma corporação que se há de chamar Agrupamento de Bombeiros de São Pedro do Sul, que há de ser um 18 qualquer coisa. Se Santa Cruz, que é a última corporação do distrito, ou mais jovem, que é o 1833, o Agrupamento de Bombeiros poderá ser o 1834. Mas enquanto isto não estiver formalmente protocolado para que os bombeiros possam sair por esta referência, como bombeiros do agrupamento, nós não autorizamos e achamos que é o mais correto. Não sei se a minha colega de direção quer acrescentar mais alguma situação, mas no fundo o que se passa é isto. Ora, eu queria agradecer, conforme já foi dita, a oportunidade que nos dão de poder explicar, de poder conversar e podermos dar conta à população, não é que é para isso que estamos. E o senhor já falou numa questão importante, que foi da dedicação aos bombeiros como pessoas que se dedicam à causa pública. Gostava só de acrescentar que um dos interesses do agrupamento é honrar os compromissos de serviço
e dedicação à causa pública, e aproveitava para fazer uma referência, até porque foi para onde se começou, que falar de agrupamento e de fusão em São Pedro do Sul já tem muito mais anos, porque eu lembro-me, já não sei precisar quando, a data, mas penso que seria presidente o doutor Bandeira Pinho, que na Assembleia Municipal foi criada uma comissão para encontrarem uma solução, e chegaram a ser feitas reuniões que na altura não chegaram a bom porto. Por isso, possivelmente, o agrupamento foi criado em 2010, poderia ter sido antes, mas tudo nós não encontraremos às vezes não há soluções, não há justificações, às vezes muito objetivas, mas também penso que tudo tem um tempo, e ter um tempo tem a ver, conforme foi questionado há bocado, e é-me permitida dar a minha opinião, tem a ver com a interiorização de ideias, a interiorização do que é melhor para o concelho, a racionalização de recursos, que também é importante. Quando os recursos são poucos, penso que também temos que ter a preocupação da gestão de recursos. E uma coisa bastante importante, um aspecto que eu acho bastante importante, é a vontade, aproveitar as sinergias todas, de vontade de diretores, que se me disser, ou se for, até pode ser questionado, então, mas os diretores estão todos, e como também já foi dito, não quer dizer que pensemos todos da mesma maneira, mas através do diálogo, através da troca de impressões, e posso dizer que nem sempre nós, a direção do agrupamento é constituída neste momento por 5 diretores, nem sempre nós pensamos rigorosamente a mesma coisa, mas é do diálogo. Então, e o que é que tu achas? E se for assim, e penso que esse aspecto tem sido bastante positivo. Por outro lado, e na evolução, no desenvolvimento do trabalho que estamos a desenvolver, temos contado, e penso que tem sido bastante importante, o trabalho que tem sido feito com os bombeiros, e quando digo os bombeiros, é troca de informações no trabalho, no dia-a-dia, diálogo entre bombeiros e diretores, e até a própria comunidade questiona bombeiros, a comunidade questiona, às vezes pessoas da comunidade questionam os bombeiros vêm ter connosco, e nós próprios temos a preocupação, porque eu defendo, e penso que defendemos todos, que internamente nós teremos que ser sempre as pessoas melhor informados. Eu já referi aqui há tempos, e penso que também é importante, é que, fazendo uma retrospectiva a 2010 e dos anos que têm decorrido, contrariamente ao que nós pensávamos, e penso que muita gente pensaria, o que se avizinhava como difícil era os bombeiros trabalharem em conjunto, os homens, os operacionais. Diretores, nós estávamos em sintonia, as questões burocráticas, as questões formais, isso é fácil de resolver. A questão que poderá ser mais difícil será a questão dos homens, da operacionalidade. Eu já o referi, volto outra vez a dizer, a questão da operacionalidade está, eu não digo perfeita, porque a perfeição penso que não existirá, ou será difícil de atingir, mas este trabalho está bastante adiantado, e dirijo uma palavra de apreço aos nossos homens, e às mulheres que estão no terreno. E as questões formais é questão... Mas como é que chegaram a essa conclusão? Se o agrupamento praticamente ainda não está a funcionar operacionalmente, como é que chegaram a essa conclusão de que realmente já há um bom entendimento entre todos porque é os assim, homens? Antevendo a força conjunta, quando estiver no terreno com as questões formais todas resolvidas, tem que funcionar de determinada forma, os homens juntos, ou possivelmente ou na realidade, é o que nós queremos. Sai um carro, não interessa se atualmente pode ser um carro de salvação pública ou dos voluntários, é um carro que sai.
que depois formalmente vamos ver se as letras são as mesmas ou são outras. Isto tem a ver com questões formais. Tem que lá ir 5 homens, 2 de salvação pública, 3 dos voluntários, ou 4, 1, conforme a necessidade, e depois a força conjunta é que tem que definir quem são os homens que saem e os recursos que são utilizados. Como é que se adianta esse serviço? Se no futuro é para funcionar assim, iniciativas, nós somos, e felizmente, ainda bem, nós somos todos os dias solicitados com pedidos do município para eventos organizados diretamente por município. São escoteiros que solicitam aos bombeiros a nossa colaboração. São grandes eventos, ainda agora um próximo que está a decorrer ou vai decorrer a partir da manhã, o handball, Termas Handball Cup. Pedem a solicitação e vem o agrupamento de escolas, quer dizer, todas já dá uns tempos a esta parte, e pelo menos este último ano já fizemos esforço, que não é esforço, é naturalmente. São precisas, quando são precisas 2 ambulâncias, ou são precisas... Mas temos que convir que isto é uma situação totalmente diferente que andar num teatro de operações em termos de combate a incêndios e outras situações, não é? Tal e qual. Será que vai haver aí entendimento? Sim. Tem essa certeza já? Porque os treinos operacionais, já tem havido treinos operacionais, e neste momento também, e neste momento mesmo a formação, e o Presidente Casais já se referiu, racionalização de recursos e a formações, eles já estão a sair para formação para Castro Daire, para outras estão em formação, vão em conjunto precisamente porque eu penso que fomentando também o convívio, o conhecimento de uns com os outros, quer dizer, e mesmo já a festa de Natal foi realizada em conjunto, outras atividades, quando foi de expeditórios, foram feitos em conjunto, outras atividades, acho que o conhecimento, a rivalidade, e acontece noutras coisas, também noutros aspectos da nossa, em sociedade. Nós às vezes até temos ideias acerca das outras pessoas que não correspondem à realidade e o próprio Covid é que fomenta isso. No teatro de operações, como disse, pois haverá comandantes, haverá força e já manifestámos a disponibilidade, a disponibilidade para integrar o DECIF. Há comandos, há força, e nos dias de hoje nós estamos em São Pedro do Sul, mas pertencemos a um distrito, pertencemos a um país, e já no ano transato saíram bombeiros de São Pedro do Sul para Viana do Castelo, para outros lados, por isso formalmente e tecnicamente, de acordo com normativos da Autoridade Nacional, e isto também já foi referido. Penso que no aniversário de salvação pública, nós temos as casas, embora não esteja ainda ao comando ou organizado, foi dito, penso que foi no aniversário de salvação pública, voluntários de salvação, as forças que integram o agrupamento de bombeiros de São Pedro do Sul estão disponíveis, e foi dirigido à autoridade, à entidade máxima, à Autoridade Nacional, estão prontos para responderem, para operarem, sob o comando de qualquer comandante que esteja ao serviço e do teatro de operações. Porque me disse, vão ter agora uma reunião com a Direção Nacional de Bombeiros, considerando que fica tudo autorizado para o agrupamento em termos operacionais avançar, quais são os próximos passos que estão previstos? Permita-me só fazer um pequeno parênteses e acrescentar às palavras da Paula Carvalhas, e faço aqui isto e assumo estas palavras como minhas. Se calhar a divergência dos bombeiros é mais no banco do café, é mais no espaço que não é dos bombeiros, que propriamente no seio dos bombeiros. Digo isto e sinto isso porque os bombeiros há muitos anos que nos teatros de operações trabalham em conjunto, nunca houve divergências, não é de agora. Se calhar no século passado eventualmente haveria algumas rivalidades, que eu sei que houve, e ouvi muitas histórias, algumas até engraçadas, mas há uns anos para cá os bombeiros, quando chegam ao teatro de operações, preocupam-se sim em combater o incêndio, em socorrer a vítima, em retirar as pessoas em conjunto.
estão lá 10, são 5 mais 5, são 10 bombeiros, não são 5 mais 5. E isso eu acho que convinha ficar aqui bem patente, que a divergência, se é que existe, existe sim num meio pequeno, num meio onde as pessoas às vezes falam sem conhecimento verdadeiro das causas. Os bombeiros atualmente estão muito bem e eu acho que já são os bombeiros a puxar pela direção e não a direção a puxar pelos bombeiros. Sentimos isso, como disse a Paula e muito bem, nós somos 5 diretores, discutimos as coisas abertamente, temos a particularidade de convidar elementos do corpo ativo de um e do outro corpo de bombeiros para, em conjunto, discutirmos as coisas. As atividades que a gente levou a efeito até agora falam por si. Muitos dos pedidos já nos chegam através do agrupamento de bombeiros e depois são direcionados para um e para o outro corpo de bombeiros no sentido de satisfazer as solicitações. Agora, queremos ir muito mais além, e agora para voltar à questão que me foi colocada, queremos ir muito mais além. Queremos que a central de comunicações seja única, que os meios, quando são precisos, são disponibilizados os meios que a gente tem e que considera os mais válidos para aquele tipo de socorro ou de ação. Queremos que os homens ou mulheres que são precisos, os mais habilitados, são os que são mobilizados para a ocorrência que nos está a ser solicitada, e é isso que nós queremos. Queremos trabalhar em conjunto, queremos, se possível, reduzir os custos operacionais que, como compreende, 2 centrais telefónicas a funcionar com operacionais em permanência 24 horas por dia, traz custos. E se nós conseguimos reduzir, primeiro damos alguma folga aos nossos operacionais, porque quer queiramos, quer não, há assalariados de ambas as corporações, mas há muito voluntariado. 50% mais de 50% do tempo do dia é assegurado por voluntários. E claro que isso é com o sacrifício das suas próprias famílias, da sua própria vida profissional, que hoje em dia todos sabemos que custa a todos e que não é fácil. Agora, o espírito é muito bom e queremos avançar para aí. No dia 30, se a conversa e a reunião com o engenheiro Pedro Lopes, diretor nacional de bombeiros, for como a gente espera, que vá no sentido da operacionalização mais ou menos imediata, sabemos que estas coisas não podem ser de um dia para o outro, há aqui parte burocrática, como dizia a Paula, e é o nosso problema, no fundo, tem sido a papelada, mas queremos estabelecer timings, queremos estabelecer um programa a dizer, nós agora vamos fazer isto, depois daqui por um mês, ou daqui por 15 dias, ou daqui por 8 dias, vamos passar àquele ponto e vamos entrar em funcionamento conjunto no dia X. É isso que nós queremos. Queremos isso porque é aquilo que nós queremos, independentemente de haver ou quartel, ou ajuda, ou subsídio, ou um carro novo. Não, nós achamos que é este o caminho e como é este caminho, queremos avançar para aí. E vamos, no fundo, queimando, entre aspas, problema por problema. Queremos ultrapassá-lo, deixá-lo bem solidificado para passar à fase seguinte. Só assim faz sentido. Mas tem algum receio de que a autoridade não ponha alguns entraves à Constituição da... Assim, eu não tenho receio nenhum. Eu percebo também que da parte da autoridade há aqui alguma sensação que isto pode não resultar. Porque eu não Mas disse... eles já manifestaram esse receio não, parte deles? não, assim, o que a gente sente é que às vezes não há, ou as coisas não andam tão rápido como a gente queria. É isso que nós sentimos e isto que nós constatamos. Mas, por exemplo, posso lhe dizer que o agrupamento de bombeiros de São Pedro do Sul é o primeiro agrupamento do país a estar devidamente registado. E nós já há 3 agrupamentos no país. E o caso concreto, que é os bombeiros, do agrupamento de bombeiros de Espinho, que foi fundado primeiro que o nosso, e eles andaram, e chegaram à conclusão que não iam a lado nenhum. Então tiveram que fazer a fusão dos bombeiros da cidade de Espinho para estarem operacionais. Eles nunca conseguiram registrar o agrupamento deles, coisa que nós já fizemos. Nós somos o primeiro agrupamento registado no registro de pessoas coletivas. Isso foi uma persistência nossa. Ora bem, mas uma vez que me fala agora aí, e citou o caso concreto dos bombeiros de Espinho, fala-me em fusão, vamos lá ver até para os nossos ouvintes ficarem mais esclarecidos. Nós hoje, quando falamos do agrupamento, falamos ou não também da fusão das corporações em São Pedro do Sul? É assim, não falamos na fusão. A fusão poderá existir ou até poderá nunca existir. Se houver necessidade dos bombeiros fazerem uma fusão, ela será feita naturalmente. Acreditamos que sim. Mas não há necessidade. Os bombeiros podem funcionar. Então vamos passar a ter, digamos assim, 3 corporações em São Pedro. Vamos ter um agrupamento com uma direção,
a salvação pública com outra direção, voluntários com outra direção, com outros comandos, como é que isto vai funcionar? Ainda bem Se no que- fim de contas parece que estamos a aumentar, digamos, os custos e... Pode ser entendido como tal e compreendo perfeitamente a razão da pergunta. Efetivamente, pode parecer, mas não é assim. Porque assim, a partir do momento que o agrupamento esteja em funções plenas, a transferência dos homens, bombeiros e bombeiras, e do equipamento, porque pode não ser transferido para o agrupamento. Porque os bombeiros, tanto os voluntários como salvação pública, possuem património que não está em atividade. É património, é relíquia, é um bem de cada associação e que continua na associação. As associações ambas têm sócios. Este património é dos sócios. A gente transfere a parte operacional para o agrupamento. Se me perguntar a minha opinião pessoal, eu acredito que mais ano, menos ano, se calhar não faz sentido existirem as 3 corporações. E até nessa altura quer dizer, se poderá... transfere hoje as corporações, a razão de existir das corporações é mais coisa, menos coisa. Enfim, tendo uma outra situação, é realmente a questão da operacionalidade do trabalho dos bombeiros. Se isso é retirado, qual é o interesse em existirem, continuarem a existir duas associações? Porque para fazer uns bailes ou Vamos lá ver, ou para quê? compreende que, como qualquer associação, tem os seus sócios e os seus sócios são soberanos. E não cabe à direção, hoje liderada por mim e pela Paula... Então, mas também são soberanos aqui na Constituição do agrupamento, ou não? São e foram chamados a pronunciar-se e eles próprios deram o seu aval, com aprovação nas várias etapas que antecederam a formação do agrupamento. E na altura certa serão chamados, porque por ser Bombeiros Voluntários de São Pedro do Sul, pode ter um outro tipo de atividade, de voluntariado, de ajuda, que não tem que ter o socorro, por simplesmente. Poderá ter. Assim, eu tenho a minha opinião pessoal, a Paula tem ela, como o Sr. Chá deve ter também a opinião pessoal. E respeitamos todos. Achamos é que devemos deixar as coisas naturalmente seguirem o seu caminho. Isto é como todos nós. Nascemos, fazemos a escola primária, depois chegamos aos 18 anos... Mas não será que a autoridade vai pôr mesmo esta questão, conforme depois em relação ao espinho de que vai exigir a fusão das corporações? Não, não foi o contrário do espinho, não foi exigida a fusão. Os bombeiros de espinho é que viram que não conseguiam dar a volta e tiveram que fazer a fusão. Nós acreditamos que o agrupamento pode funcionar e a autoridade não tem que se pronunciar, tem que garantir que ele tem que funcionar e a ser operacional, a força conjunta tem que ser operacional como deve ser e como diz a própria legislação nacional. Não tem que forçosamente haver uma fusão das associações. Mas eu gostava só de fazer aqui um bocadinho, recuar um bocadinho, fazer aqui um bocadinho de história, porque ao vermos aqui um aspecto na história recente, e penso que é pertinente. Quando foi estudada a situação do agrupamento, já na altura, os diretores e estes estatutos e este agrupamento foi feito por diretores, com a ajuda dos comandos, à época, foram várias pessoas que participaram. E tenho a certeza que já na altura foi estudada se havia 2 figuras legais, a fusão e o agrupamento. Havia duas figuras que se podia ter em linha de conta. E, na época, penso que uma das razões porque não se foi para a fusão é que o entendimento entre diretores, entre bombeiros e toda a época, as rivalidades eram mais acentuadas. Então, por trabalho em conjunto, optou-se por esta figura do agrupamento, que é diferente da outra de fusão. Por isso, estamos a dar andamento ao que foi construído, e como o senhor já disse muito bem, durante uns anos esteve aqui assim em banho-maria. Está numa fase de namoro e depois haverá o casamento mais tarde. Na altura, até posso dizer que algumas pessoas não acreditaram, pronto, mas de vontades e da conjugação de esforços e de vontades e determinação. E determinação por se entender e por se acreditar, e tudo temos feito, é melhor para São Pedro do Sul, é melhor para todos, pelas razões que já foram apontar. Os critérios de exigência cada vez são maiores,
E do ponto de vista de bem-estar e das populações, penso que sim. Agora, depois coadunar isso com a disponibilidade das pessoas, uma vez que são voluntários e uma vez que os recursos das associações também são ilimitados. Posso dizer que neste momento as duas associações têm 15 assalariados, com os custos que advêm desse Sim, a aspecto. Já é aposta, um a aposta bocadinho futura também será em ter corpos permanentes. tal e qual, pois Fundamentalmente, com estes assalariados que temos, com os critérios de exigência que a Autoridade Nacional e a Escola de Bombeiros, com as diretivas, com os recursos que nós temos de bombeiros dos voluntários, sem serem estes assalariados que também entram, e gostaria de também dizer que são assalariados da casa, conforme podiam ser outras pessoas, não serem estes, serem outros, mas entram nos piquetes, entram nas escalas. A funcionar, com a força conjunta a funcionar o agrupamento, temos mais gente, temos 24 horas e temos juntos, está a ver o socorro nas populações, o tempo de espera, a própria informação e a capacidade de resposta é muito melhor e como diz as associações, neste caso as associações de bombeiros, estão para prestar o serviço o melhor possível à comunidade. Bem, a capacidade de resposta é que é melhor. Ora, este agrupamento passa logo uma questão que é primordial, que é a questão do comando. Como é que se vai passar? Presentemente até se está uma situação um pouco anómala, digamos, de que nenhuma nem outra corporações tem comandante. E em termos futuros, como é que se vai passar a questão do comandante operacional do agrupamento? Na questão do agrupamento, isso sabemos que é um problema, e é um problema que está em cima da mesa da direção do agrupamento, e queremos resolver. Foi nomeado uma pessoa com um currículo invejável, por unanimidade entre as duas direções. Mas invejável em que aspecto? A pessoa já com preparação para dos bombeiros? É um sargento que veio, sargento paraquedista, que está recentemente aposentado, bem, com muita disponibilidade. O sargento paraquedista não poderá não ser a pessoa, os fogos não se combatem no ar, mas... Exatamente, mas é assim. Terá alguma preparação, evidente. Eu sempre defendi que às vezes vale mais uma boa vontade, a pessoa fazer aquilo que gosta e com um certo carinho, do que propriamente ter muita formação. Não, aqui sem formação não vamos lá. Isso aí é uma ideia. Porque não há... Mas aí parece-me errado a boa vontade aqui, só o gosto. Se não houver formação, hoje as exigências que se põem em termos de proteção civil, e isto vem num âmbito mais alargado do que deve ser, na minha ótica, a atividade numa corporação de bombeiros, parece-me que só boa vontade não chega. Mas, se me permite, a formação adquire-se e vai-se adquirindo. Para isso, os bombeiros têm a Escola Nacional de Bombeiros, que dá formação aos seus quadros, e eles estão em permanente formação, e ninguém nasce ensinado, ninguém nasce comandante de bombeiros, e a prova disso é que tanto uma corporação como a outra tinham bombeiros e comandantes em funções, comandantes com cursos de comando, e eles próprios não assumiram a direção do comando do agrupamento, por alguma razão foi. Não, mas parece-me que não foi por isso. Acho que também houve digamos, um objetivo da parte da direção do agrupamento, de que não pretendia nem um comandante, ninguém que estivesse hoje em qualquer das corporações. Isso parece-me lógico. Por isso é que mas não houve aqui um desaproveitamento de competências que já existiam nas corporações? O agrupamento foi formado há 6 anos e nestes 6 anos houve comandantes que estiveram numa e noutra corporação e que, por várias razões, não houve entendimento para que se levasse à constituição da força conjunta. Por isso não foi por vontade da direção, porque a direção sempre manifestou essa vontade. Entendemos que seria muito mais fácil que houvesse alguém que viesse de fora de um e do outro corpo ativo, seria mais fácil para criar esse espírito de união. E a pessoa escolhida pela direção é pessoa muito querida, e digo isto com certo orgulho, tanto num corpo ativo como no outro. Ele tem andado num lado e no outro e tenta ajudar, e isso achamos que é a opção correta.
Agora, há de fazer o seu percurso, há de fazer a sua formação e quando estiver com o curso de comando, então assume as funções. Mas segundo algumas informações que eu tive, parece-me que esta pessoa tem tido algumas dificuldades em tirar o seu curso de comandante. Isto corresponde à verdade ou não? Vamos lá ver. Como é um elemento que não vem do Corpo de Bombeiros, tem que sujeitar algumas provas. E estas provas, como compreende e como disse há um bocadinho, na parte da proteção civil não é fácil, tem alguma exigência. E umas são ultrapassadas, outras não são ultrapassadas, e vai fazendo o seu percurso. Acreditamos que as coisas estão bem lançadas para concluir esta parte intermédia para ingressar no curso de comando, porque se ele fosse bombeiro, automaticamente ingressava diretamente no curso de comando. Se me perguntar se isto podia ser bombeiro de terceira, bombeiro de segunda ou bombeiro de primeira. Exatamente. Não teria que fazer esta prova de aptidão. Ingressava. Como é um indivíduo que não vem do seio dos bombeiros, tem que sujeitar a uma série de provas e, como é normal, como é um indivíduo que vem de fora e entra numa organização de bombeiros, as dificuldades são algumas. Ele tem ultrapassado, a nosso ver, muito bem, mas tem outras que não têm ultrapassado, mas que as coisas vão se ultrapassando e também queremos no dia 30, diretamente com o Sr. Diretor Nacional de Bombeiros, fazer-nos valer esta nossa posição, explicar-nos os porquês, porque acreditamos que a existência de um comandante no agrupamento é uma mais-valia. Sabemos que os homens, há uma hierarquia. Aliás, deve ser uma exigência. Não é uma exigência, porque assim, os bombeiros, quando vão para um teatro de operações, o bombeiro mais graduado assume o comando. Não quer dizer que seja comandante. Eu não acredito que seja autorizado sem haver um comandante. Espera aí, mas força conjunta, se me permite, força conjunta do agrupamento. Porque penso que é importante dizer, ou que será importante dizer, porque quem nos está a ouvir pode pensar que desgraça completa, os voluntários de salvação pública estão sem comando, aquilo deve andar sem lei nem roque. Não anda sem lei nem roque, nós cumprimos nesta fase intermédia, nós cumprimos, aliás, como não podia deixar de ser, nós cumprimos o que a lei nos exige e quer primeiro, até fomos nós voluntários com a saída do comandante em abril, penso que foi em abril, está a fazer agora um ano, e temos um comando interino, e mais recentemente a Salvação Pública também teve esse problema, e nós temos um comando interino. Agora, se disser que nós todos temos os nossos objetivos, não é ter um comando interino, é ter um comando formado e a força conjunta. E já mas agora é que se disse que não tem um comando. Agora não há presentemente nem um nem outro tem um primeiro comandante, que suponho que será uma exigência tem comandante interino. Mas é por opção própria. Pois, mas é interino. Sim, mas eu penso interino supõe-se e penso que fique aqui certo, é certinho que nós queremos o mais depressa possível resolver esta situação em interesse de todos. E será interesse até das pessoas que de forma bastante generosa, e tenho que o dizer, de forma bastante generosa, têm dado o seu melhor, os comandos interinos das duas associações, têm dado o seu melhor, têm trabalhado de forma incansável, com gosto e tudo, mas penso que a nós, diretores, cabe-nos também resolver essa situação, porque não é muito mais do que de ser de bom tom, não é honesto, falta-me aqui a palavra, não é muito correto sacrificar tanto essas pessoas que estão a fazer um esforço acrescido. Portanto, essa situação do comando está a ser tratada e contam que realmente... Que dentro em breve o comandante indicado iniciará o curso de comando e depois aí vai fazer as provas normais até chegar a ter a sua formação completa. Muito bem. Foi na passada semana que reuniu, portanto, a Assembleia Geral do agrupamento, em que aprovaram por unanimidade um plano de atividades, não é? Quais são as linhas de força desse plano de atividades?
as linhas de força, eu começava primeiro porque esta Assembleia Geral foi incluída na comemoração do 6º aniversário do agrupamento. E quisemos também dar aqui algum cunho oficial a esta Assembleia Geral, associando-a aqui à comemoração do 6º aniversário, e passo, no fundo, a fazer aqui uma resenha muito rápida, que começou às 9 horas com o plantio simbólico de 6 árvores no novo terreno do novo quartel, no terreno cedido pela Câmara Municipal para a construção do novo quartel, e terreno esse que já está aprovado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Já iremos falar também nisso. Depois houve um desfile motorizado com veículos de uma e de outra corporação pelas ruas da cidade, muito bem organizado pelos comandantes interinos e pelos bombeiros. A direção aqui não fez absolutamente nada, isto foi feito única e simplesmente por eles, e muito bem. Depois houve o hastear simbólico dos 2 estandartes no edifício da Câmara Municipal, e então houve a Assembleia Geral no Cineteatro, seguido de um almoço convívio entre todos os bombeiros, em todos os sócios, em todos os participantes, numa sé convivência. Essa Assembleia Geral teve, entre outros pontos, a discussão do plano e orçamento para 2016, o primeiro plano e orçamento do agrupamento e o primeiro ato público em termos de votação do agrupamento, se assim lhe podemos chamar, e foi aprovado por unanimidade e assenta essencialmente em 2 pontos fortes. Este orçamento tem um valor, por nós estimado, na ordem dos 300 mil euros, mas tem como pontos fortes a aquisição de serviços especializados. A aquisição de serviços especializados tem a ver com o projeto para o quartel, as sondagens que é preciso fazer no terreno para a implantação do quartel, as movimentações de terrenos que são precisos, a candidatura para a construção do quartel novo, é essencialmente esse é um dos pilares. O outro pilar é, como acreditamos que assim vai ser, é que o agrupamento vai entrar em funções ainda alguns meses durante o corrente ano de 2016. E se vai entrar em funções, vai ter uma receita e vai ter uma despesa. E acreditamos, e como acreditamos nesta situação, resolvemos colocar estas verbas no plano e orçamento, para torná-lo operacional já em 2016. E normalmente não colocamos isto aqui de ânimo leve. A gente colocou porque acredita que vai ser assim. E isto é prova que também é uma responsabilidade muito grande para a direção do agrupamento, porque este plano foi aprovado por unanimidade. Foi discutido, foi analisado, toda a gente foi esclarecida e no final posto à votação foi aprovado por unanimidade, dando-nos a nós uma responsabilidade muito grande e não baixaremos os passos, os braços, apesar de sermos voluntários, mas estamos aqui com esta força e que os bombeiros e que os sócios nos estão também a depositar uma grande confiança em todo este processo. Portanto, pelo aquilo que deduzo, o grande passo agora será a construção do quartel. Exatamente. Queremos tratar do projeto, mandar executar o projeto em concurso público para depois apresentar a candidatura para o novo quadro comunitário, o 2020, que ele seja financiado. As garantias que nós temos para já, garantias verbais públicas, dadas já por várias entidades deste país, e nos tem manifestado e temos sentido um grande apoio tanto da Liga de Bombeiros como da Federação, como dos mais variados instituições ligadas aos bombeiros, para avançarmos, e isso é a nossa força e o nosso querer também que vamos tentar conseguir. Claro que um quartel que rondará 1,5 milhão de euros, se não for com ajudas do quadro comunitário, por mais boa vontade que haja e sem desprimor, mas claro, é um esforço muito grande para o município, para as corporações e até para a população, se for feito só por prata da casa. Mas acreditamos que não vai ser assim, acreditamos que é uma necessidade e que toda a sociedade está sensibilizada para isso e que vai ser uma realidade, não é amanhã, não é depois, mas daqui por um ano, daqui por 2, queremos que o quartel esteja em pé. Bem, em relação à questão do quartel, tanto quanto eu sei, já foi dado um primeiro passo, que foi a questão do terreno, não é isso? Exatamente. Está definido já a localização. A Câmara cedeu-nos o terreno junto ao Parque Municipal da Pedreira.
um terreno com uma localização privilegiada, foi submetido a parecer da Autoridade Nacional, verificação prévia de localização e características do terreno destinado à construção do edifício operacional do agrupamento de Bombeiros de São Pedro do Sul. Eu estou a citar aqui o ofício recebido da Autoridade Nacional de Proteção Civil em 23 de novembro de 2015, onde eles dizem que o terreno reúne as condições para ser implementada esta infraestrutura, claro, com algumas condições a serem estabelecidas. Nunca foi escondido, nem pela direção, nem por ninguém. Há algumas condições que têm que ser cumpridas, e uma delas é o desvio da linha de média e alta tensão que passa sobre o terreno, que em contatos efetuados com a EDP é perfeitamente possível fazer a desafetação disso, a mudança do ramal, é a execução de sondagens para a implementação de uma infraestrutura que se quer segura, e se os bombeiros são uma figura ligada à proteção civil, o quartel tem que resistir nas situações mais adversas, e eles querem ter essa garantia, vamos fazer. Achamos até que isso não se trata de uma despesa, mas sim uma garantia de redução de custos no futuro. E aqui falo na minha formação, é que por vezes faço dimensionamentos de estruturas sem haver necessidade de reforçar tanto. Assim, a gente souber que o terreno tem boas condições, só coloca lá aquilo que é estritamente necessário. E isso achamos que é uma boa imposição. Por outro lado, havia uma outra imposição, que era o terreno ser cedido ao agrupamento de bombeiros por um período mínimo de 40 anos. Inicialmente ele tinha sido cedido pelo município por um período de 20 anos, achava-se que era um prazo razoável numa primeira fase. Quando isto foi posto ao município, de imediato foi à reunião de Câmara e o Sr. Presidente disse que podia ser por 40, por 70, por 80, por 100 anos, por aquilo que os bombeiros quisessem. E foi cedido para já por um período mínimo de 40 anos, que é aquilo que é exigido. Ou seja, estamos a ultrapassar tudo, estamos num estudo prévio que serviu de base à aprovação deste projeto, desta certidão de localização. Agora vamos lançar o caderno de encargos para execução do projeto, e tudo isto tem que correr os seus trâmites, mas como queremos que isto seja financiado, não podemos facilitar em nenhum destes passos, sob pena destas despesas depois não virmos a ser ressarcidos dos custos. E estamos a falar em financiamento. O facto do terreno ser cedido por um período limitado, isso em termos comunitários não será um entrave ao financiamento? Não, é a própria autoridade que diz que pode ser, tem que ser no mínimo por Autoridade Nacional de Proteção Civil. Nacional. Mas em termos comunitários, não será exigido que haja uma posse efetiva do terreno? Não é. Mas também temos a garantia, dito pelo Sr. Presidente da Câmara, se for necessário, também nos faz a transferência do terreno para o agrupamento. Achamos é que não há necessidade do agrupamento ter o terreno em seu nome, só se for por uma questão da candidatura. Mas para já, o que nos é exigido, e em função... A questão que eu ponho era em termos de candidatura. Bom, estamos a ter legitimidade. Normalmente são muito exigentes nesse aspecto, posse, na questão de serem realmente os proprietários do terreno ou não. Ter posse ou ter autorização para poder exercer obras no terreno. Que não é bem a mesma coisa, mas... Pronto, mas isso será para, isso será para as autoridades comunitárias. Exatamente, mas desde a primeira hora este Executivo Municipal sempre mostrou todo o interesse, toda a colaboração. Sempre que é pedido a colaboração do agrupamento, é-lhe prestada de imediato, mas também, diga-se em bom nome da verdade, sempre que o agrupamento pede alguma coisa ao Executivo, de imediato é aceite, e não temos tido nenhum problema. As coisas são tratadas com transparência e com toda a frontalidade que este assunto nos merece. Ora, muito bem, senhores ouvintes, nós íamos fazer aqui um curto intervalo e, dentro de poucos minutos, retomamos a nossa conversa com António Casais e Paula Carvalhas, Presidente e Vice-Presidente do Agrupamento de Bombeiros de São Pedro do Sul. Então, até já. Ora, senhores ouvintes, vamos retomar então a nossa conversa com António Casais e Paula Carvalhas, respectivamente Presidente e Vice-Presidente do Agrupamento de Bombeiros de São Pedro do Sul. Na primeira parte nós já falámos aqui com uma profundidade na questão da força operacional, a força conjunta. Eu gostava de tirar aqui uma dúvida que me parece também que
paira um bocado no ar, que esta força conjunta, o agrupamento, vai incidir apenas na questão da força de combate a incêndios, ou, por exemplo, a questão do setor da saúde, digamos assim, o transporte de doentes também está englobado neste agrupamento. A ideia é que funcione na totalidade, tanto na parte operacional, no combate a incêndio, na proteção de pessoas e bens, mas também no transporte de doentes. E aí é onde atualmente as associações desempenham uma função muito importante, cada vez mais, no transporte de doentes, ora para diálise, ora para tratamentos, ora para consultas e mesmo no próprio socorro, no socorro a doentes. E queremos que o agrupamento, a força conjunta, abranja a totalidade das valências da proteção civil. Portanto, tens alguma perspectiva de que se isto irá funcionar, uma vez que existem hoje as duas corporações, dois quartéis, digamos, fazer uma divisão do setor de combate a incêndios e o setor do transporte de doentes, digamos, ficar, provavelmente isto será depois uma questão para o comandante, não é? Exatamente. Mas não sei se teriam já alguma perspectiva de que... Confesso que nunca nos debruçámos muito sobre esta situação, porque achamos que isto é uma parte operacional, é com o comandante, com quem tem a jurisdição das forças. Achamos é que atualmente há algumas condições que podem ser um entrave ao desenvolvimento das funções de proteção civil, porque os dois quartéis têm as suas limitações, mas estou certo que os bombeiros e que o futuro comandante, e com o apoio da direção, e a direção aqui, se for necessário proceder a alguma correção numa ou noutra instalação, está disposta a isso, no sentido de minimizar os inconvenientes. Claro que uma estrutura criada de raiz com as condições tornava o agrupamento muito mais fácil, muito mais operacional, mas o quartel leva o seu tempo a construir, e até lá nós acreditamos que é possível a força conjunta trabalhar. Os bombeiros, há bombeiros com mais aptidão para o socorro, há mais bombeiros com aptidão para o combate, mas isso faz parte da formação deles, e achamos que em cada caso pontual, todos eles dizem presente, como hoje se verifica. É preciso fazer o transporte de doentes, todos eles estão devidamente fardados para fazer o transporte de doentes, mas se for preciso fazer o combate a um incêndio urbano ou incêndio florestal, eles também se mobilizam e devidamente fardados e vão para o combate ao fogo florestal. E é isso que acreditamos, que nesta primeira fase tem que haver aqui algum cuidado, porque os veículos são de uma maneira, são uns, outros são outros, mas tanto uma direção como outra direção de ambos os corpos de bombeiros estão a formar operacionais, tanto ao nível das questões de saúde, e aqui se calhar também dizia aqui com um certo orgulho de um curso de formação que vai haver a realizar no agrupamento de São Pedro do Sul, e permita-me este reforço da ideia, no agrupamento de São Pedro do Sul, um curso para 12 formandos em tripulante de ambulância de socorro, custeado pelas duas direções, mas para formarmos 6 mais 6 bombeiros, ou seja, 6 bombeiros de um lado e 6 bombeiros do outro, para estarem formados em tripulantes, em os tais chamados TAS, tripulantes de ambulâncias de socorro. Falar em ambulâncias, eu tenho conhecimento que em tempos esteve, acho que foram distribuídas várias, e esteve prevista, ou estava atribuída a São Pedro do Sul uma ambulância, uma CIV espanhol, que é suporte imediato de vida, e que acabou por não ser distribuída. Acho que o agrupamento teve alguma coisa a ver com isso, ou isto girava para o centro de saúde, como era? Não teve nada a ver com isso. Sei que o município está a enverdar esforços em ter uma explicação porque é que São Pedro do Sul, que tinha direito a uma ambulância CIV, ainda não foi contemplado. Isto tem a ver com o INEM, tem a ver com uma série de situações. Também acreditamos que a conjuntura do país veio aqui reduzir a aquisição destes veículos. Achamos que é um veículo importante para São Pedro do Sul, não colide com o trabalho dos bombeiros. Os bombeiros continuam a ter o seu trabalho, é mais uma opção, porque a CIV tem uma tripulação própria, com uma especificidade própria. Agora, sermos posto de INEM, termos uma ambulância do INEM, achamos que o agrupamento
tem o direito e lutará para que São Pedro do Sul e o agrupamento de São Pedro do Sul tenham um posto do INEM com as devidas condições, 24 horas por dia, devidamente apetrechado, que é uma necessidade. E por isso achamos que estamos a caminhar neste sentido, e o agrupamento será uma mais-valia, porque se os bombeiros estão formados em quantidade suficiente para fazer os turnos de maneira a assegurarmos as 24 horas por dia, em conjunto somos mais fortes e conseguimos fazer todos os serviços que nos cheguem à nossa central. E deixa-me acrescentar só uma coisa, tem sido este posto INEM, porque já tínhamos a chamada reserva de INEM, mas nunca tivemos, São Pedro do Sul nunca teve um posto INEM, penso que se prendia também um bocado com a falta de formação de técnico, tem que estar 24 horas por dia e bombeiros habilitados para o efeito. Penso que estará bem encaminhado e penso que com esta formação que vai ser feita e que vamos possibilitar, são mais 12 bombeiros que estarão habilitados, ficaremos com cerca de 12, 18, 20 e com o andamento que o agrupamento está a ter, eu tenho quase a certeza, atrevo-me a dizer que tenho quase a certeza que num espaço curto de tempo teremos, São Pedro do Sul, teremos o agrupamento com um posto INEM que também, como já foi dito, não colide com outra unidade que estará prevista a ser instalada no centro de saúde. Muito bem. Ora bem, e embora isto seja realmente um assunto depois mais para os comandos, mas de qualquer maneira, de certeza que terão uma ideia sobre o assunto, em termos de equipamentos, de viaturas. Como é que está o agrupamento? Está devidamente apetrechado? Vocês acham que necessitavam de mais são material? Mais, conforme disse, é mais para o comando, mas eu gostaria de referir que é uma questão que às vezes passa ao lado de algumas pessoas. As direções ou as associações são as detentoras dos corpos de bombeiros e os recursos, vamos lá, quem tem, somos nós que teremos a função de ter dinheiro para podermos adquirir os veículos que são necessários. Falou-se, nós entendemos que estamos bem equipados, não estamos muito bem equipados, e sobretudo prende-se com a questão de que os carros, que há uns anos atrás, de X em X tempo, o Estado fazia a substituição de veículos. Temos vários carros em fins de vida, que em situações normais já teriam sido substituídos. As ambulâncias, a parte da saúde das ambulâncias, temos feito algum investimento em carros, a expensas só das associações, mas temos ambulâncias já muito velhas e que nos reúnem condições para, conforme a legislação e conforme o que é exigido. As duas associações estão, e já há uns meses que estamos a trabalhar nesse sentido, que estão previstas conforme vamos apresentar a candidatura para o quartel. Pensamos no conjunto, não pensamos a Associação A tem estes equipamentos, como era antigamente, a Associação A tem este equipamento, a Associação B também queria aquilo. Já dá uns tempos a esta parte, que é, pensamos em termos de conjunto, o que é que faz falta, e quando há possibilidades de uma associação adquirir um carro, ou faz esse esforço, compra um, ainda há bem pouco tempo, comprou na parte da saúde, foi uma ambulância de um tipo, a outra associação comprou a ambulância de outro tipo, que são mais valias. Mas estava eu a dizer, conforme vamos candidatar a construção do quartel a fundos comunitários, estão previstos fundos para a aquisição de carros, e também já temos este trabalho adiantado, nomeadamente nos VLCIs. A nível dos VLCIs, são aqueles carros mais pequenos, que estão carros muito, muito velhos, e temos carros que já reúnem condições para serem substituídos. Penso que são 20 anos, não é? 20 anos, já não deviam estar ao serviço.
Pensámos também no VTTF, que é o equivalente aos carros urbanos grandes de transporte de água, mas para as florestas também. Por isso estamos a preparar, estamos com este trabalho também em cima da mesa. E já agora que estamos nestas questões de equipamentos, uma das situações que às vezes me vem à memória é a questão de, em termos de equipamentos de proteção individual, como é que estão as corporações? Porque parece-me que isto que às vezes os chamados EPIs. É um âmbito que às vezes expõe o que se descura. Preocupamos-nos às vezes muito nas viaturas e pouco nos homens. Pronto, o que me apraz dizer sobre isso, e isso tem-se feito uma evolução muito grande nestes últimos anos, nos chamados EPIs, nos equipamentos de proteção individual dos bombeiros, por um lado por força do Estado com participar na aquisição deste vestuário, também pela CIM de Viseu de Nalafões, que contemplou as corporações do distrito com 50% do equipamento, ou seja, para 50% dos seus operacionais, e depois também por cada associação que adquiriu alguns equipamentos. Estamos a falar de equipamentos caros, e em que cada bombeiro devia ter pelo menos 2, porque quando um está sujo tem que renovar, tem que colocar outro, mas atualmente ainda não é possível. Mas os bombeiros, gradualmente, a Autoridade Nacional e o Estado têm vindo a beneficiar os bombeiros com a dádiva de alguns equipamentos. Ainda recentemente fomos receber mais alguns equipamentos. Na quinta-feira passada, exatamente. Em termos dos bombeiros do agrupamento, praticamente todos já têm pelo menos um EPI, de acordo com a norma, de acordo com a legislação, com as condições de segurança. Atualmente os bombeiros normalmente vêem-se bem fardados, coisa que não acontecia há uns anos. Por vezes, às vezes o seu voluntariado, o seu querer estar, às vezes eles aparecem nos teatros de operações com a falta disto ou falta daquilo, mas é pela sua força de querer estar, e aí se calhar um comando mais ativo em que os chama a atenção, porque primeiro está a segurança deles, e acho que isto deve ser privilegiado, primeiro a segurança dos operacionais, às vezes o seu querer estar muito rápido nos vários sítios, solicitações onde são acionados, facilitam. Agora, os bombeiros estão a melhorar, tanto a nível dos EPIs, como em termos de comunicações, como em termos de vários elementos de proteção deles próprios, cada vez estão mais apetrechados, apesar de serem equipamentos caros, mas as corporações têm feito esse investimento. Ora bem, voltando à estrutura do agrupamento, em São Pedro do Sul existe pelo menos uma secção em Pindelo dos Milagres, em tempos falou-se numa outra para o Sul. Como é que vai ser o futuro em relação às secções? Vocês pretendem manter as secções, aumentar? Como é que vê? A secção de Pindelo dos Milagres é de salvação pública e será futuramente a secção do agrupamento de São Pedro do Sul. A secção do Sul, que não existe fisicamente, é a intenção na candidatura, porque há verbas próprias para a execução da secção, e entendemos que este posto avançado na freguesia do Sul é uma mais-valia, principalmente no combate a fogos florestais daquela área, mas também no socorro, porque quer queiramos, quer não, daqui a Sul ainda se perde algum tempo que pode ser fundamental no socorro de pessoas, e acreditamos que com a candidatura do novo quartel há uma verba na ordem dos 350 mil euros destinada única e simplesmente às secções. E o agrupamento de bombeiros com um quartel de raiz localizado na cidade, com duas secções, uma em Pindelo e outra em Sul, cobre esta área de atuação que é atualmente dos voluntários de salvação pública em pleno e em condições muito boas, com veículos e com homens. Não é só ter a secção lá, o edifício, é preciso ter lá veículos e ter lá homens para que sejam acionados ao minuto nos seus lugares. Não, até porque, pensando assim, grosso modo, no coletivo dos bombeiros do agrupamento, temos vários bombeiros ali da zona de Pindelo dos Milagres e temos vários bombeiros de Sul. Por isso, na operacionalização, é até muito mais prático fazer deslocar os bombeiros depois de ter tudo
tudo como deve ser e com estas secções, eles podem, não lhes são exigidas deslocações, estão mais próximo na sua terra, os próprios carros, em vez de estarem todos concentrados, todos aqui na cidade, por exemplo, estão distribuídos de acordo Portanto, com... em princípio, é para manter e até reforçar. É para manter e reforçar e melhorar e termos Achamos que é uma mais eficácia. Voltando aqui um pouco à questão do quartel, portanto, o projeto ainda não está feito, não é isso? Não há nada, há um estudo que serviu de base à aprovação da localização. Só uma questão, o quartel vai contemplar o quê? Só uma questão de espaços operacionais ou tem alguma parte, digamos, associativa? O que é que estão a pensar? A legislação que atualmente possibilita a construção de quartéis divide-se em 5 tipos. Tipologia 1, 2, 3, 4 e 5. Claro que a tipologia 1 é a mais ligeira, a mais simples para quartéis pequenos. A tipologia 5 é a tipologia só destinada a agrupamentos de bombeiros ou grandes corpos de bombeiros. São Pedro do Sul e com o agrupamento de bombeiros tem, pelo número de bombeiros operacionais que tem que ser forçosamente um quartel de tipologia 5. Isso implica áreas mínimas e máximas em termos de parque de viaturas, em termos de camaratas, vestiários, secretaria, sala de comunicações, e o quartel de bombeiros vai contemplar, no fundo, o mínimo que é possível. Achamos que esse mínimo é suficiente, mas tirando partido da inclinação do próprio terreno da pedreira, poderemos criar uma área em cave que poderá eventualmente ser destinada a outro tipo de atividades complementares aos bombeiros, como sala de reuniões, anfiteatro, sala de formação, biblioteca, zonas de lazer, uma infinidade de outras soluções, falando aproximadamente em 2.200 metros de área coberta. Isso é a ideia que nós temos. Agora, isto vai ser objeto de concurso, vai aparecer vários tipos de soluções, estamos em crer que assim é, e depois será analisada aquela que melhor cumprir, devidamente aprovada pela Autoridade Nacional, porque a Autoridade Nacional é a entidade licenciadora desta infraestrutura. Ora bem, e continuando a falar no quartel, a construção do novo quartel, que ainda demorará o seu tempo, de qualquer maneira será bom falarmos nisso, vai implicar, digamos, a libertação de património, não é? Património, pois, de duas estruturas que existem agora, 2 quartéis, um melhor do que o outro, mas vão ter que ter um futuro. Eu tinha aqui apontado, porque o Sr. Chefe falou na áreas sociais, e áreas sociais, e estava a subentender, não sei se bem, património. Nós trabalhamos com abertura e gostaria de, já referi isso também, o património das associações. Nós equacionamos, e neste momento, uma hipótese que se verá, por exemplo, das instalações da Associação Humanitária, até porque o património que temos neste momento dos bombeiros, quer património documental, quer património em termos de veículos, dos carros antigos e mesmo património documental, as duas associações, uma com 130 anos e outra com 90, temos muito património que tem sido subaproveitado, que está mal acondicionado e que pensamos que é crime, entre aspas, não estar ao serviço e não estar disponível para as pessoas. Mas equacionamos de muito bom grado, e até várias vezes já falámos sobre isso, daquele edifício, por exemplo, até pela sua localização, ser um futuro museu, onde albergará esse património até para outras atividades, e que nós pensamos que até será uma mais-valia para São Pedro do Sul, que para as pessoas do concelho, é cultura, faz parte. Tem nenhuma situação está prevista a alienação daquilo? Não, eu já referi
Se tudo nos correr bem, nós não temos essa necessidade, tal e qual como o município nunca nos colocou, este executivo nunca nos colocou como condição de apoio ao agrupamento a alienação do património, situação que ocorreu no passado por várias circunstâncias. Se calhar não se acreditaria há uns tempos atrás que o agrupamento teria... Que o agrupamento e a construção do novo quartel vai implicar realmente um esforço financeiro bastante grande. Vocês às vezes poderiam colocar na situação mas estamos quer dizer, agora pensar, podia ser o objetivo já assim, não, o esforço financeiro é muito grande, vamos ter que vender. Para já não temos essa... Não temos isso na mira, mas se for necessário, equacionaremos, mas com o património que temos, com os apoios que estão previstos... Mas, se me permite acrescentar, é assim, voltando no fundo ao tema anterior, é assim, este património é dos sócios. Claro que o quartel nunca será financiado a 100%, quando muito é 85%, que é aquele valor que atualmente no PR 2020 está equacionado. Ou seja, há aqui 300 mil euros, não é? Mais 300 mil euros, mais de algum extra, terá que ser suportado pelas as duas associadas, não é? Ou pelo agrupamento, ou como já foi manifestado pelo município de São Pedro do Sul. Achamos que ambos os patrimónios têm valor, têm utilidade, e melhor que isso é pô-los ao serviço da sociedade. Como a Paula falou, ser um dos quartéis ser transformado num pequeno museu dos bombeiros, ou seja, das associações da cidade, achamos que é mais que lógico e até mais que necessário, mas que são edifícios grandes que podem ser aproveitados para outro tipo de atividades públicas ligadas à sociedade, poderão ser sedes de outras associações. Agora, teremos é que dar-lhe a utilidade. Não queremos que estes edifícios fiquem ali fechados, devolutos, só para fazer reuniões uma vez por mês. Não queremos. Queremos que eles tenham vida. Se porventura for essa a decisão dos sócios, alienar e pegar nesse dinheiro e aplicá-lo noutra situação, estamos abertos. Acho que isto é uma situação que só se porá daqui por meia dúzia de anos. Até lá não vale a pena fazermos futurismo, nem vale a pena criarmos aqui um problema. As coisas devem ser feitas com alguma calma. Quando tivermos o quartel novo a funcionar, outra realidade se colocará na altura. O quartel de salvação pública próximo do centro de saúde pode ser dar para uma série de situações, como poderá não dar para nada, poderá ser para demolir e fazer um jardim, poderá ser N situações. O quartel dos voluntários também, pela sua arquitetura, tem muita potencialidade, pode ser aproveitado. Achamos que isso, em seu tempo, poderá ser posto em cima da mesa e aí perguntado aos sócios, porque é só deles, a decisão final tem que ser mesmo deles. Nós teremos ideias e na altura, sejamos nós, sejam outros diretores que estejam cá nessa altura, porão à colocação da Assembleia Geral uma solução que poderá ser aprovada ou não, ou outras sugestões. Muito bem, nós estamos em cima da hora para terminar esta nossa conversa. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Pelo menos estão convictos de que o agrupamento está no bom caminho, não é isso? Nós acreditamos que o agrupamento é o futuro, e isso acho que deu para notar por esta entrevista e pela coesão de ideias. Temos tido divergências, é normal, discutimos as coisas, mas achamos que o caminho é este. Achamos que o futuro, sabemos para onde é que queremos caminhar, e sentimos um apoio muito grande dos bombeiros do Corpo Ativo. E eu aqui tenho que deixar aqui uma mensagem de muito apreço por todos estes jovens e menos jovens, porque esta causa do voluntariado e dos bombeiros é transversal. Temos tido um maior apoio, um maior carinho por todos, temos realizado atividades em conjunto, sentimos já os bombeiros como agrupamento, e aqui o meu muito obrigado vai para eles. E já agora deixava aqui o convite. Hoje, neste sábado, os bombeiros estão presentes nesta festa do handball,
que está a decorrer nos pavilhões aqui da região de Lafões, e vai decorrer agora durante a tarde o encerramento deste torneio do 5º Termas Handball Cup, onde estão presentes e estiveram presentes ao longo destes dias as duas corporações de bombeiros alternadamente a cumprirem a sua função, e agora vão estar durante a tarde as duas corporações em conjunto. É mais uma força que eles querem transmitir e que nós todos queremos transmitir, e o apoio que temos sentido da população em geral, do município, das instituições do nosso concelho, é uma coisa que nos dá muita força. Os sócios estão connosco, acho que estão as cartas todas bem colocadas para que o futuro de São Pedro do Sul seja um grande agrupamento, um agrupamento de bombeiros que será a maior corporação do distrito, mas com profissionais, com qualidade, com meios humanos e materiais capazes de todos os são pedrenses e toda a região de Lafões ficar descansado. É as minhas palavras finais. Paula, já disse, partilho a 100%, posso dizer, não é 100%, é 1000% o que o Presidente de Casais disse. Acreditamos e estamos convictos que estamos no bom caminho, com convicção, com empenho e pela qualidade de São Pedro do Sul. É por São Pedro do Sul. muito bem. Muito obrigado então aos dois. Esperamos que o próximo verão traga pouco trabalho para os bombeiros. E, seus ouvintes, foi a nossa conversa solta com António Casais e Paula Carvalhas, Presidente e Vice-Presidente do Agrupamento de Bombeiros de São Pedro do Sul. E então até um próximo programa.